Intuitivo, certeiro, cirúrgico, valente, corajoso, destemido, arrojado. Características típicas de um ascendente Áries. Tudo que Áries tem de inovador, de se lançar, o Saturno em Áries deixa lá embaixo. Então a pessoa que tem o Saturno em Áries, na medida em que esse ser que promove o medo é encarnado na experiência física, ele tem a oportunidade de se tornar corajoso. Olá pessoal, que bom reencontrá-los. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Então, nós estamos continuando o curso de Astrologia Elementar com o patrocínio dos grupos de Porto Ferreira e São Pedro. Estamos entrando na nossa reunião de número 21, aula 21. Hoje nós vamos começar a falar sobre o ascendente Áries. Nós vamos passear por todos os ascendentes. Vamos iniciar na aula 10, que fala sobre ascendente. Na parte 10, vamos falar hoje, então, sobre o ascendente Áries. O ascendente Áries, ele tem esse símbolo que é visível no semblante de algumas pessoas. Algumas pessoas, quando você olha aqui no nariz, continuando nas sobrancelhas, além desse desenho do símbolo de Áries, quando elas franzem a testa, aqui novamente aparece o símbolo de Áries, né? Então, não é assim super comum, mas em algumas pessoas é bem visível, principalmente quando a pessoa tem o ascendente Áries, é como se ela fosse cunhada com o símbolo na sua testa, para ser identificado. Áries, então, é um signo do elemento fogo, masculino e do modo cardinal de ser. Regido pelo planeta Marte, exalta o Sol, é o exílio de Vênus e a queda de Saturno, ou seja, Saturno está de saia justa no signo de Áries. É um signo que ele não se dá bem e é difícil analisar o que acontece com esse Saturno quando ele habita o signo de Áries. O Áries mais ou menos funciona como Joker em muitas situações, né? Eu tenho certeza que eu vou ter êxito na vida. Eu estou caminhando para o sucesso. Porque eu sou suficientemente louco para acreditar que eu posso. Então o Áries pensa assim, ele se atira porque ele tem, na sua loucura, ele tem certeza que ele vai alcançar seus objetivos. Portanto, é um signo governado pela impulsividade. Intuitivo, certeiro, cirúrgico, valente, corajoso, destemido, arrojado. Características típicas de um ascendente Áries. Novamente, o elemento fogo, o olhar decidido, como se a testa fosse proeminente para resistir a cabeçadas, esse chifre também proeminente, que torna esse carneiro, esse cordeiro, um signo duplo no sentido de que ao mesmo tempo que ele é dócil, ele é carinhoso, ele é meigo, ele também é agressivo, é belicoso, é guerreiro. Então ele oscila entre essas duas naturezas. Existem momentos que ele é muito pacífico e amoroso, cordial, inclusive de cordeiro, e tem momentos em que ele é insuportavelmente violento. Sai da frente que eu atropelo. É assim que funciona um ascendente. Não fique na frente, principalmente quando ele está com humor, vamos dizer assim, sensível, porque ele não mede, ele não costuma ser... ele é muito dado ao diálogo, o ascendente Áries. Ele tenta impor o seu movimento ao ambiente que ele habita. Então,
a docilidade, a amabilidade não são características desse signo, principalmente quando ele tem um objetivo, quando ele está movido por algum desejo intenso. Ele se atira sobre o objeto do desejo. Ele é um predador travestido de cordeiro. Então, muitos têm, assim como nós dissemos, uma aparência extremamente amiga, sossegada, quase inofensiva. Mas isso é a casca. Porque a hora que esse animal predador surge, emerge, uma natureza completamente oposta àquela que aparentava se manifesta. E pobre de você se você estiver na frente. Força bruta muscular. Então, não é um signo dado à diplomacia. Ele resolve tudo meio que na violência, na pancadaria. Principalmente nos momentos cruciais. Ele é passional, explosivo. É um guerreiro devastador. Por onde ele passa, não sobra quase nada. Egoísta compulsivo. Ele tende a ver o mundo centrado nele mesmo. Cego desastrado. Estabanado. Vai derrubando coisas. Pontiagudo, que nem uma agulha, e inflexível. Não é dado a negociações. Tem que ser do jeito dele. Insociável, desarmonizador. Portanto, o ascendente Áries, apesar dele ser uma pessoa atraente, principalmente se for homem, e caloroso, com o passar do tempo ele tende a se tornar uma pessoa solitária, dada a incapacidade de conviver com os outros. E o pior, ele tende a acumular durante a sua encarnação muitos inimigos, muitas pessoas desgostosas, muito coração magoado. Justamente porque ele, por excesso de sinceridade, por excesso de agressividade. Eu não preciso, Áries é assim, eu não preciso de uma arma, eu sou a arma. E a flecha, a ponta da flecha é a minha cabeça. Então, no útero da mãe, a criança que vai ser ascendente Áries já manifesta uma tendência hostil ao útero. A coitada da mãe já vai começar a receber algumas rajadas de metralhador. Quem é ascendente Áries, inclusive, não tem paciência para esperar o nascimento e muitas vezes nasce antes da hora. Como é que chama quem nasce antes da hora? Prematuro. Prematuro. Então, guardem isso. O ascendente Áries, ele tende a ser prematuro sempre. Por afobação. Ele come muito fruto verde. Até o símbolo dele mostra uma entrada abrupta na matéria, né? Isso, exatamente. Ele diz que o nascimento do ariano, do ascendente Áries, é uma queda abrupta. Exatamente. Mundo, né? Exatamente. Precipitação aliciante, aquilo que te capta, que te captura. Aliciante ilusão de obter poder para ser livre. Então, essa ânsia de poder do Áries, do ascendente Áries, é terrível. Porque nós temos no Brasil, por exemplo, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi um indivíduo que pôs toda a sua encarnação a perder, de certa forma. Ele cometeu um suicídio, porque intuitivamente ele sabia que não deveria fazer o que estava fazendo. Mas não tinha como, ele se projetou, ele se arrojou e literalmente deu uma cabeçada. Então, o ascendente Áries vai, em algum momento da vida, se deparar com esse jogo de luz e sombra dentro dele.
eu contra eu mesmo. É ou tem sido a mais terrível das lutas. Então, é um signo que está, ou costuma estar de prontidão para entrar em guerra. Basta a mínima provocação. Então ele tem uma armadura. E quando ele fica destemperado, quando o sangue ferve, ele sai num rompante devastador, como nós dissemos. Ele vai arrasando por onde passa. Quando nós vemos os despojos de uma guerra, fotos, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, de locais de bombardeio, é mais ou menos aquela imagem que a gente pode fazer de um local por onde passou um ascendente Áries nervoso, perturbado. Ele vai deixar aquilo, ruínas, né, um ambiente em ruínas. Só que ele faz isso também com os outros. Muita gente que casou com um ascendente Áries ou teve uma relação profunda, tende depois da relação a ficar em ruínas. Por quê? Teve uma relação muito intensa, dificilmente vai encontrar outra igual, só que devastadora. Olha que louco isso. Valeu super a pena enquanto durava, como diz o Vinícius de Moraes. Mas depois que passa, meu amigo, como é que você vai catar os tijolinhos? A queda de Saturno aonde? Em Áries, induz a decisões insensatas e imprudentes, tendências kamikazes, ações imaturas e atraso evolutivo. Então, é uma lástima ver quem tem Saturno em Áries, porque a pessoa planeja, ela calcula, ela faz, só que o resultado final é sempre, quase que sempre, invariavelmente, contra ela. Então é uma pessoa que, sem saber, faz de tudo para ser infeliz. Nós convidamos hoje aqui a doutora dermatologista, como todo mundo sabe, Cristiana Alonso. Cristiana, você teve a infelicidade de encarnar com Saturno em Áries. Conta pra gente, você não quer revelar a sua idade, mas a gente sabe que você já tem algumas décadas. Nessas suas décadas de existência, como é que você trabalha esse Saturno em Áries? Como é que você faz para não morrer de infelicidade e frustração? Em primeiro lugar, sabendo que o Saturno traz infelicidade em qualquer signo, não é só em Áries. Certo. Uma vez até você falou numa das suas aulas que a gente tem pedras para retirar do nosso mapa para que possamos evoluir. Uhum. E uma das pedras que precisam ser, entre aspas, removidas é o Saturno. Você falou Saturno, Lua e cauda de dragão, não é isso? Isso. Então, em todo signo que o Saturno está, ele é uma pedra que tem que ser removida. Entretanto, em Áries, ele traz alguns efeitos complicados, porque ele tira essa capacidade de luta. Tudo que Áries tem de inovador, de se lançar, o Saturno em Áries deixa lá embaixo. Então, outra coisa também que um planeta, ele está em queda em Áries, não é o local onde ele melhor fica. E um planeta... Ele gosta do signo de Libra. Sim, ele se exalta em Libra e está em queda em Áries. E o local onde Saturno está em queda, ele vai precisar lutar para se expressar. E Saturno é um planeta que gera consciência, ele é um mestre, um professor rígido, mas é um professor. É que a gente acessa as oitavas inferiores do Saturno e de todos os planetas em geral. Acessamos nós, humanidades, no pensamento concreto que a gente está submetido, a gente acessa as oitavas inferiores. Mas a partir do momento que você se coloca num caminho de evolução espiritual, o ideal é você buscar expressar o melhor daquele signo. Então, se você tem um planeta que luta para se expressar e gerar consciência, eu penso que Saturno pode ser um grande mestre para quem tem Saturno em Áries.
Então eu vou fazer uma pergunta terrível para você, que obviamente você não esperava, porque eu quero te deixar em maus lençóis. A gente sabe que o destino é um grande mestre. O destino não faz absolutamente nada errado, porque os anjos do destino programam os acontecimentos da nossa vida da forma mais didática possível. Como é que que leitura você faz do fato de ter tido um filho com Sol em Áries, Júpiter em Áries, porém interceptado? Que transferência do teu Saturno em Áries passou para esse seu filho? Você consegue fazer uma leitura disso? Tem uma similaridade grande, porque a casa interceptada, ela bloqueia a expressão dos planetas que lá estão. Então, do mesmo jeito que o Saturno está bloqueando a expressão do meu signo de Áries, também no caso dele, o signo de Áries está sendo bloqueada a expressão pela casa estar interceptada. É muito interessante, como diz o Anjo Bom, que existe uma sabedoria na astrologia celeste, até como se fosse uma genética, passando característica para os membros descendentes da família. Então você, como médica, diria que existe uma genética celeste? Eu aprendi isso de você. Não, você tem que confirmar por conta própria. Confirmo, porque depois que o conhecimento aplicado, eu recebi o conhecimento, fui estudar os mapas dos meus familiares, tanto os antepassados quanto os descendentes, e realmente tem algumas características que são até similares aos avós, que estão sendo expressas nos netos, e assim vai. Então você diria que essa descendência astrológica, esse banco genético astrológico, ele incide sobre várias gerações futuras? Parece que sim. Interessante isso, né? Muito lindo. Muito, muito. Que matemática celeste incrível, né? Obrigado, doutora Cristiana. Valeu. Eu que agradeço a possibilidade de participar. Valeu. Então, a queda de Saturno induz a decisões insensatas e imprudentes, como nós comentamos, né? E eu não tenho um temperamento ruim. O que eu tenho, na verdade, é uma reação instantânea à estupidez. É isso, Anjo Bom. Quem tem ascendente Áries, quando vê algo que lhe desagrada, tem uma reação instantânea de já entrar ou em discussão, ou em rixa. Já começa a sair faísca, é assim que funciona? Esse princípio resolutivo que tem na hierarquia de Áries, no ascendente Áries, é algo que é muito especial, porque ele é a força motriz primeira do zodíaco. Você vê, se a gente olha para a história zodiacal que se inicia em Áries e se coroa em Peixes, a gente percebe que o impulso ariano para alcançar a manifestação em Peixes tem que ser algo impetuoso. E essa impetuosidade, num humano pouco desenvolvido, vai se mostrar como tosqueira. A questão é, da mesma forma que você doma um cavalo bravo no pasto, a pessoa aprenda a lidar com essa tosqueira de modo a direcionar, refinar esse aspecto cortante do seu ser para alcançar a profundeza com discernimento, com propriedade. E não simplesmente derrubando tudo à sua volta. Né? Legal. Áries rege a cabeça, os hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo e direito, a mandíbula superior, os olhos, principalmente o brilho, né, no olho. A gente fala quando uma pessoa está muito intensa, você está com sangue no olho. Isso é bem Áries. Né? Ana Maria, você está sendo paga para isso. Hein? Então, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito do cérebro são governados por Áries. E é aí que está o problema. Essa é a Torre de Babel. Lembra aquele slide? A maior briga está de mim comigo mesmo. Então a Torre de Babel é a cabeça. Esotericamente falando. A Torre de Babel não é uma torre lá fora. Somos nós. Cada um de nós é uma Torre de Babel ambulante.
E a nossa tendência, principalmente se o ascendente for Áries, é levar um tombo lá de cima da torre. Cai da torre e quebra a cara quem exerce liberdade sem prudência. Bom, como é que eu posso ser livre e prudente ao mesmo tempo? Porque a prudência rapidamente se transforma em medo. Não, não devo. Cuidado. É o pai e a mãe falando, né? Vai queimar o dedinho, vai dar curto-circuito. Como é que você é livre e prudente ao mesmo tempo? Explica. Você tem Saturno em Áries também. Que Saturno em Áries é uma experiência maravilhosa. Experienciar Saturno em Áries, eu acho que todo mundo devia uma vez provar um pouco desse petisco, né? Porque é um petisco. Saturno é esse ser tão controlador, tão limitante. E quando você percebe que um ser dessa natureza cai, porque ele está em queda. Ele está em queda. E se um ser que controla, se um ser que limita, cai, alguma coisa muito especial acontece. Porque geralmente a gente olha para Saturno em Áries no nosso tema natal, mas o que significa Saturno cair? Né? Saturno ele tem uma relação íntima, enquanto um princípio que atemoriza, enquanto um princípio que reflete medo, ele guarda uma relação íntima com a realidade satânica. Então a pessoa que tem o Saturno em Áries, na medida em que esse ser que promove o medo é encarnado na experiência física, ele tem a oportunidade de se tornar corajoso e pedagogicamente trabalhar cooperando com essas forças satânicas no sentido de fazer com que elas também deixem de ser atemorizantes e se estimulem a cooperar com a criação. Até então, Saturno em Áries é uma desgraceira mesmo. Porque ele vai tender a limitar todo o impulso criativo de Áries, todo o impulso de realização de Áries. Ele tende a imobilizar a vida da pessoa que acreditava ter feito boas escolhas. Mas na medida em que ele te dá a mão e corajosamente você o encara, ele acaba sentindo medo de você. Porque o diabo não sabe do que nós somos capazes também. E ele está aprendendo conosco esse princípio. O princípio da redenção humana é só o primeiro passo para nós. O que vem pela frente é muito mais atemorizante. Porque os mesmos seres que nos conduziram ao estado que a gente se encontra também precisam ascender. E tudo aquilo que eles nos ofereceram são matéria-prima que nós precisamos utilizar para que o processo de ascensão deles aconteça. Então Saturno em Áries também é uma oportunidade. O ser medíocre, estúpido, ele vai ser vítima de Saturno em Áries. O ser elaborado minimamente vai se aproveitar do melhor momento de uma força restritiva para realizar um movimento produtivo. É uma possibilidade de alternativa, que pode ser só uma falação, mas cuja biografia vai proporcionar a possibilidade de observação, como cada um realizou isso. Se hoje ele é um ser atemorizado e rendido da vida, ou se hoje, de algum modo, ele participa ativamente das forças criativas, das forças criadoras, das forças primordiais, que são as forças arianas. Legal. Então, cair da torre, precipitar-se, tal como o nosso vovô Adão. O vovô Adão e a vovó Eva se precipitaram, comeram a maçã antes da época. Jeová falou, não come agora, cuidado, caca, não mexe. Aí não teve jeito. Foi lá, se proibiu é porque é bom. E aí estamos nós aqui no deserto do real. Cair da torre, ferver a cabeça com surtos de ira, isso é muito comum no ascendente Áries, impaciência e feroz desobediência, insubordinação. Então, Áries, o ascendente Áries, é normalmente uma cabeça que periodicamente entra em chamas, pega fogo. Como o desejo de dominar transtorna a personalidade. Áries quer chegar rápido, quer chegar antes, quer ser o primeiro, o pioneiro, e isso o transtorna, e transtorna quem está perto, isso que é pior.
Então Áries já nasce querendo agarrar alguma coisa. Áries é quente, seco e inflamatório. Gera calor e secreções. O sangue ferve, provocando febres e fluxos de calor de elevadas temperaturas. Então, por exemplo, se pais astrólogos têm um filho com ascendente Áries, já sabe de antemão que ele vai ter muita febre e que não é para ficar medicando o tempo todo. Né? Dá um banho de água mais fria, dá uma refrescada, ventila o ambiente. Porque ele vai ser quentinho. Aversão e intolerância a qualquer tipo de fingimento, hipocrisia, sorrisos dissimulados, jogos cênicos, mentiras e disfarces. O Nietzsche não era ascendente Áries, ele era ascendente Escorpião. E ele tinha o Sol em Libra. Essa é a descrição do Nietzsche. O Nietzsche não suportava a hipocrisia ocidental. Principalmente a hipocrisia religiosa. A falsa moral nossa. Ele ficou doente, ficou louco por causa disso. Então, vem com aquela carinha de coitadinho, de vítima. Ai, como eu sofro. Desperta a fera em Áries. Áries gosta do jogo franco, aberto. Se você quer conquistar a amizade de um ascendente Áries, seja sempre honesto. Se ele perceber em você alguma mentira, acabou a amizade. Com frequência perde o controle sobre os seus atos pelo excesso de sangue que lhe sobe à cabeça. Fica descontroladinho. Então, quando você irrita uma pessoa de ascendente Áries, procura colocar um escafandro, colocar algum sistema de proteção, pelo menos um guarda-chuva, porque vai espirrar muita coisa em cima de você. Predispõe a febres cerebrais, calvície, muito calor, descuidos, imprudência e, portanto, acidentes. Porque, além de tudo, ascendente Áries gosta de alta velocidade. Isso, Ayrton Senna que saiu de cena. Vertigens, hemorragias nasais, inflamações e enfermidades nos hemisférios cerebrais. Neuralgias ou nevralgias, a mesma coisa, afecções no rosto. Por excesso de calor, trocas de calor, tende a ter furúnculos no rosto, tá? Pode ter até necessidade de alguma cirurgia na face. Então esse é o problema da Torre de Babel lá em cima, né? Aqui no Áries é uma torre que está incendiando. Regras e limitações são o pesadelo de Áries. Você quer matar um ariano? Impõe regra e limitação. Coitado. Se o destino fizer isso com ele, ele tende a entrar em estados mórbidos de desânimo. Você vê, um estudo da hierarquia de Áries é feito comparativamente em uma outra escola. Alice Bailey é uma autora dessa escola, onde ela correlaciona os trabalhos de Hércules com cada uma das hierarquias zodiacais, com cada um dos signos. E o trabalho de Hércules vinculado à hierarquia de Áries é a captura das éguas antropófagas, que Hércules realiza com maestria, mas se descuida na medida em que, uma vez capturadas, entrega seu melhor amigo, Abderes, para que ele as conduza para onde deveria ser conduzido. As éguas se rebelam, matam o amigo dele. E ele tem que fazer todo o trabalho de novo por descuido. Além de perder o amigo. Exatamente, está morto.
Belo exemplo, hein? É. Então Áries tende a matar seu melhor amigo por descuido. Sem querer. E fica triste depois. Sim. Então, recomendação para o signo de Áries, de ascendente. Quando o seu temperamento emerge, abaixe os punhos. Quando os seus punhos levantam-se, diminua seu temperamento. Fazer esse jogo. Controlar a violência, o ímpeto agressivo. Isso é um dos maiores desafios para o ascendente Áries. E vale também para quem tem Marte no ascendente, é claro. Quem tem Marte no ascendente tem uma analogia muito grande com o ascendente Áries. Quer comentar mais alguma coisa, Angel? Não, porque Marte é esse piloto, né? Marte é o piloto de Áries, então é bem lembrado, bem lembrado. Certo? Pessoal, muito obrigado e que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.